Então, muito boa tarde. Vamos então começar o debate, primeiro as intervenções, depois o debate de hoje, deste ciclo das políticas públicas e território. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que é com muito prazer que estou aqui e, sobretudo, que revejo algumas pessoas que já há algum tempo não revia e que é uma excelente oportunidade para nos encontrarmos. Gostaria também, em relação ao ciclo de conferências de hoje, que se prende com a nova agenda do desenvolvimento rural, de dizer que há, em primeiro lugar, parece-me muito oportuno, não só porque a maior parte das propostas regulamentares que vão enquadrar a nível comunitário as políticas relacionadas com o desenvolvimento rural, não só o Regulamento de Desenvolvimento Rural, mas parece que também há uma vontade grande de articulação com os outros fundos e as outras políticas públicas da União Europeia, não só por causa dessa oportunidade, mas também por uma questão que me parece interessante nesta área do desenvolvimento rural, que é alguma coisa está a mudar, digamos, no contexto em que se faz política de desenvolvimento rural e nos grandes objetivos dessa política, e isso prende-se muito com o contexto que vivemos agora, em que a agricultura se integra agora, relativamente ao contexto que se situava, digamos, no fim dos anos 80, quando a política de desenvolvimento rural começa formalmente a ter lugar na União Europeia. E uma das questões mais essenciais desta alteração de contexto é que no fim dos anos 80 nós estávamos num momento de reorientação da função de produção alimentar, que era a função exclusiva da agricultura, para outras funções que a agricultura desempenha no espaço rural, nomeadamente as funções de suporte ao desenvolvimento territorial local, as funções de produção de bens e serviços públicos que vieram tendo vários nomes e que se consagraram nas medidas agroambientais a partir de 92, e também a função alimentar e de competitividade, que é também incorporada hoje em dia na política de desenvolvimento rural. Ou seja, uma agricultura com múltiplas facetas, com múltiplas funções, com funções territoriais, funções ambientais, etc. Num contexto em que a função de produção alimentar estava muito afetada pela questão dos excedentes agrícolas. Penso que hoje há, e todos os que estamos nesta área, sentimos que há uma certa, por várias razões, não só porque a nível internacional o desafio da produção alimentar para um planeta com umas necessidades de produção bastante grandes no futuro próximo se colocam, evidentemente, há alguma reflexão sobre os vários papéis da agricultura. Eu penso que não estamos, e isto não queria antecipar o debate, mas acho que é um tema interessante para o debate, não estamos propriamente no regresso ao passado, em termos de funções da agricultura, estamos provavelmente num momento de repensar o equilíbrio entre as funções, mas não de regresso ao passado, ou seja, de integrar factos novos, contextos novos, numa política que em si mesma tem a vantagem de integrar uma multiplicidade grande de contextos, de objetivos, e que por isso mesmo é um desafio, digamos, estabelecer prioridades e, sobretudo, estabelecer territorialmente qual é o peso a dar a estas várias funções da agricultura. Portanto, penso que é um momento interessante, não só por razões meramente políticas públicas e do calendário das políticas públicas, mas também porque do lado da agricultura, digamos que é a política-mãe daquilo que é a política tradicional de desenvolvimento rural, há aqui alterações e mudanças que interessa repensar. Portanto, o momento não podia ser mais interessante. Temos aqui dois convidados que dispensam qualquer apresentação, eu penso que não irei apresentá-los, o engenheiro Sevinato Pinto e o professor Cordovil, que são também dois amigos e com quem já participei muitas vezes, não só em questões de análises, mas também em questões de implementação e de práticas destas políticas de desenvolvimento rural, e além de outras pessoas que estão aqui também, e que penso que são pessoas que nos trazem também, portanto, essa vertente não só de terem refletido, analisado, etc., mas também tiveram com as mãos na massa e têm a sua própria reflexão pessoal sobre estas coisas. Portanto, penso que temos a oportunidade e temos aqui dois intervenientes que vão seguramente partilhar ideias, visões e percepções que serão interessantes no lançamento do debate. Portanto, iríamos começar então com as apresentações e depois teremos um momento para debater que se segue às duas intervenções e que contaremos ainda com um mínimo de meia hora, portanto podem ir preparando também as vossas questões. Muito obrigado e vamos então dar início com a apresentação do engenheiro Sevinato Pinto. Muito obrigado, professor Lima Santos, já me ajudou aqui um bocadinho. Lá ver se deu certo aqui. Eu gosto mais de falar sentado. Não sou professor, pessoas é que gostam de se falar de pé. Vocês distinguem logo um professor de alguém que não é professor, mas também porque sou lentejano, gosto mais de falar sentado. E então,
Mas agora, como a sala é relativamente íntima e já vejo várias pessoas de quem sou amigo, sinto-me à vontade para ficar de pé. A história do sentado é verdade, a gente esconde-se assim um bocado mais atrás de uma secretária. Eu queria agradecer aos senhores professores e aos organizadores que me convidaram. É muito lisonjeiro para nós este tipo de convites. A lisonja passa depressa porque a gente depois atrapalha-se. Eu então, 10 em 10 minutos, mudo de opinião e então isto custa sempre um bocado. Mas decidi-me falar-vos sobre as perspectivas e incertezas do futuro, que é o tema, através de uma visita ao passado e dos ensinamentos que julgo ter recolhido ao longo da minha já longa existência. Primeiro, como agricultor, fui obrigado a sê-lo durante alguns anos, depois como participante ativo nas negociações para a adesão à Comunidade Europeia na altura, depois, e durante 8 anos, como diretor do Desenvolvimento Rural, calcula, na União Europeia, exatamente do Desenvolvimento Rural, depois, e felizmente num período muito curto, como responsável da pasta da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, e finalmente há cerca de 6 anos, com um olhar mais calmo, de consultor de Belém para os assuntos agrícolas. Digo-vos isto tudo em relação ao meu passado, não é por vaidade, mas é para que acreditem mais naquilo que eu vos vou dizer a seguir. 2 pequenas notas prévias é que nós somos todos condicionados pelas nossas sensibilidades. Naturalmente que não podemos evitar, podemos tentar, é aquilo que temos a obrigação é de não nos deixarmos dominar excessivamente pelas nossas sensibilidades, mas eu sou agrónomo e, portanto, o meu desenvolvimento rural é ligeiramente condicionado pela minha formação, pela minha sensibilidade. Portanto, muito relacionado com a agricultura. Quero também a segunda nota prévia, que para mim a agricultura é agricultura, florestas e agroindústria, e portanto escuso de estar sempre a repetir, é isto a minha concepção de agricultura e da própria política agrícola comum. Por isso, antes mesmo de pretender definir o que é o desenvolvimento rural e de vos tentar também expor o que penso que acabou por ser a evolução do conceito ao longo do tempo, é uma coisa engraçada. O Lima Santos deu-lhe assim um toque. Como é uma pessoa muito inteligente, conseguiu muito rapidamente dizer quase tudo, mas eu queria ir um bocadinho mais pormenorizadamente. Portanto, o desenvolvimento rural, ou se quiser, as medidas de desenvolvimento rural, ou se quiser ainda, o segundo pilar da política agrícola comum, para mim isto é muito importante ser o segundo pilar da política agrícola comum, é hoje um espaço de manobra muito significativo, embora não ilimitado, evidentemente, ao dispor de um país como o nosso para fazer política agrícola e rural adaptada às nossas necessidades. Esta é uma questão muito importante. Para nós, o desenvolvimento rural tem sido, espera-se, continua a ser dotado de meios financeiros europeus muito significativos, cerca de 500 milhões de euros por ano, a que se junta a componente portuguesa, que tem variado e que será entre 88 e 160 milhões de euros, porque agora menos, porque inclusivamente as participações nacionais obrigatórias reduziram-se, aumentando a comparticipação europeia, não globalmente, mas as taxas. E portanto, é um valor muito, muito significativo, com o qual podemos fazer várias coisas. E por isso eu gostava, desde já, para marcar um bocado a minha opinião, que vai depois ser pervertida ao longo da minha intervenção, dizer-vos que vos enganam ou que nos tentam enganar ou não, são pessoas que dizem isso genuinamente, aqueles que afirmam não haver espaço para uma política agrícola e rural nacional. Há espaço e o espaço é grande, diga-se de passagem, não é? Em segundo lugar, também penso que se enganam, para ser mais simpático, aqueles que dizem, e são muitos, que a política agrícola comum é uma catástrofe para o nosso país. A política agrícola comum tem 2 componentes, sempre teve, e vamos aqui tentar mostrar que se assim é. E uma delas é o desenvolvimento rural, que tem um larguíssimo espaço de escolha para cada Estado-membro. E por isso nós não podemos responsabilizar a política agrícola comum. Não quero exagerar, mas eu penso, e estou cada vez mais seguro disso, que sem a política agrícola comum, independentemente dos aperfeiçoamentos ou independentemente dos seus defeitos, que são muitos também, sem isso a agricultura portuguesa e o mundo rural entravam em colapso. A meu ver, imediato. E por isso a frase pode parecer muito redonda, mas é cada vez o meu sentimento mais seguro em relação a isso e por isso muitas vezes faz-me uma maior impressão ouvir aquilo que se ouve com maior frequência, que é exatamente o contrário disto. Começarei, portanto, por vos apresentar, mas tem que ser em passo de corrida,
alguns quadros que considero importantes para o enquadramento geral desta matéria e, se calhar, mesmo que o Francisco Cordovil tem que ser aí o... Portanto, este é o que eu penso dizer-vos. Vamos passar já aqui, porque eu sou agrícola, digamos assim. Queria-vos mostrar apenas que, a nível dos 25, já são 27, isto é um quadro de 2009, mas feito pela União Europeia, mas que manteve-se, o rendimento agrícola médio ainda está em cerca de 30% do rendimento médio da economia a nível europeu. Portanto, reparem que isso nos dá-nos margem para fazermos muita coisa nesta matéria. Neste quadro mostra já que a política agrícola comum será da ordem, neste 2013, da ordem dos 60 mil milhões de euros, eu vou dizer bilhões, 60 bilhões de euros, sendo que o primeiro pilar, que é composto hoje por ajudas diretas e medidas de mercado, mas podemos dizer que são as medidas de mercado, os apoios ao rendimento, hoje mais especificamente, é o que tem cerca de 40% de todo o orçamento, desculpem, 30% de todo o orçamento comunitário, que neste momento anda à volta de 147 mil bilhões de euros, e o segundo pilar tem 14 mil milhões de euros para toda a União Europeia. E se quiserem, estes quadros depois, como vão ficar vão ser distribuídos, portanto, é por isso que eu os apresento. Se virem ali o que é que a Comissão Europeia propôs para 2014-2020, que é o futuro, foi qualquer coisa como 24% de segundo pilar, que é o tal desenvolvimento rural. Ali são 101 mil milhões de euros, salvo erro, estou a ver muito mal, mas... E o primeiro pilar são 300 e qualquer coisa, são 76%, 24%. Uma visão que acabei de vos dar, dizer assim, ai caramba, a política agrícola comum, por mais que se reduza, por mais que aumente o orçamento comunitário, continua a ser importantíssimo, 40% é enorme e tal, e quem não gosta muito da política agrícola comum, centra aqui as suas críticas, mas se conseguirmos olhar de outra maneira, isto é, se conseguirmos olhar em função do PIB, porque sendo uma política agrícola comum, alivia os Estados-membros dos seus custos, e portanto não é sobre o orçamento que ela deve ser relacionada, mas sim sobre o PIB dos Estados-membros ou sobre as despesas públicas dos Estados-membros, e isso é nem sequer chega a 0,5%, neste momento está em 0,40% e qualquer coisa por cento. O que dá, depois disto pode-se transmitir em cigarros por dia ou em quartos de bica e coisas assim para cada uma Portanto, as visões, conforme a gente queira, permitem uma margem de manobra grande. Este quadro, também infelizmente é de 2009, mas não tem importância de maior, é muito engraçado, depois irão ver, terão tempo para isso, porque é um quadro que faz desde 1980, a história toda da política agrícola comum, e é muito engraçado, porque mostra que, por exemplo, o desenvolvimento rural é o que está lá em cima, com aquela cor de burro quando foge, e que eu fui diretor do desenvolvimento rural numa altura em que o desenvolvimento rural era 5% da política agrícola comum. E agora está em 25%, que era, aliás, os fundadores da Europa, foi o objetivo inicial, o que é bastante significativo, quer dizer, portanto, cresceu, dir-se-ia, brutalmente. Na altura em que eu estava na Comissão Europeia, valia 2 mil milhões de euros ou assim, agora vale 14 mil milhões de euros, é mais ou menos a ideia. De qualquer maneira, este quadro depois vão apreciá-lo com um bocadinho mais de pormenor, porque ele explica tudo, digamos assim. Outro quadro que também explica muita coisa é, portanto, a política agrícola comum tem dois pilares. O primeiro, mais uma vez, vou repetir, hoje em dia pode-se dizer o apoio ao rendimento. Antigamente chamava-se essa componente a política de preços e de mercados, e a política, e a segundo pilar chamava-se, não era ainda o segundo pilar, chamava-se política de estruturas. Agora, primeiro pilar, apoios ao rendimento, segundo pilar, desenvolvimento rural. E é muito engraçado porque é um quadro que vos mostra que, por exemplo, os Estados-membros que nos precederam na União Europeia, que nos antecederam na União Europeia, todos eles têm primeiros pilares bastante bons, de apoio ao rendimento bastante bons.
e têm segundos pilares de desenvolvimento rural bastante pequenos, ou se quiserem, muito mais pequenos que os nossos, salvo erro, anda cada vez mais próximo dos 50-50 em relação... Portanto, nós temos um mau primeiro pilar e um excelente segundo pilar. Isto é, também é engraçado de saber à partida. Isto agora é dito em barras, é diferente, é a mesma coisa. A Europa, a nível é 76%, 76% do mercado e 24% de desenvolvimento rural, e Portugal é... vocês veem melhor do que eu estou assim de lado, portanto, se não se importam. Mas deve ser 42, 58, à volta disso. É? 46, 54. Muito obrigado. Isso ainda é pior. Bem, portanto, vamos lá então passar isto foi uma espécie de enquadramento que eu acho importante. Nós, desde há 26 anos que entramos para a União Europeia, tivemos 6 programas de desenvolvimento rural. O primeiro foi a pré-adesão, antes de entrarmos mesmo, tivemos um conjunto de meios e de programas diversificados que são hoje classificáveis como desenvolvimento rural. A seguir tivemos o PEDAP, que foi um programa específico de desenvolvimento rural, de apoio à agricultura portuguesa, é assim que se chamou, que foi só 3 anos, depois entrou-se na reforma dos fundos estruturais, e vou mostrar isto de outra maneira. Portanto, aquilo que já vos disse foi que a política de preços e mercados, basicamente, podemos dizer, é a economia dos produtos, é os preços, é os apoios aos rendimentos, é as organizações de mercado, portanto, sempre em termos dos mercados. Depois a política de estruturas, que tinha e tem os investimentos produtivos, a agricultura e a agroindústria, as regiões desfavorecidas, através das indemnizações compensatórias que apoiam as regiões desfavorecidas, depois a organização e formação de agricultores, as infraestruturas de desenvolvimento, estradas, caminhos, edificação, regadios, etc. E mesmo o reforço das instituições cabia, digamos assim, na política de estruturas. Em 1988 aconteceu uma coisa com muita piada, que alguns dos presentes se lembrarão e que atribuirão alguma importância. Eu tenho que atribuir porque participei, embora tivesse participado de uma perspectiva engraçadíssima. Tinha acabado de chegar à Comissão e fui destacado para representar o sul da Europa na feitura daquele documento, O Futuro do Mundo Rural. E fui-me deparar com uma situação extraordinária, que era o despontar da paixão, se quiserem, do apoio ao ambiente. Toda a gente falava de ambiente, e eu queria lá meter já foi há muitos anos, mas queria lá meter a erosão e queria lá meter os incêndios florestais e tal, mas realmente quase que não conseguia, não é? E, portanto, no fundo havia os nitratos, eram os nitratos que preocupavam as pessoas e tal, e tudo aquilo que o Lima Santos há bocado começou por dizer nasceu um pouco aqui. O desenvolvimento rural sempre existiu, mas os conteúdos é que começaram a ter a sua importância. Este documento teve a forma de uma comunicação da Comissão ao Conselho e depois transformou-se na reforma dos fundos estruturais do Jacques Delors, ficou assim chamado, que teve basicamente 3 coisas: a abordagem comum e uma concentração de meios e a duplicação dos fundos estruturais para as regiões do objetivo número 1, desculpem lá estas coisas a se dizer, mas que eram as regiões mais pobres da Europa, em que Portugal era integralmente considerada região do objetivo número 1 e viu, portanto, multiplicado por alguns valores importantes, quer o FEDER, quer o Fundo Social, quer nessa altura o FEOGA Orientação, que era um Fundo Estrutural da Agricultura. E, portanto, o conceito de desenvolvimento rural aqui é muito engraçado, porque havia os mercados, já vimos, havia as estruturas agrícolas, já vimos, e havia o desenvolvimento rural. E o desenvolvimento rural o que é que significava? Nada, tendo a ver nada com a agricultura. Eram os apoios não agrícolas nas zonas rurais. Não estou a ver ninguém dizer que sim com a cabeça, eu gostava de ver o Lima Santos, acha que isto era mesmo assim, porque havia o objetivo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e havia o 5B, que era o líder, essencialmente, portanto, não tinha nada a ver com... isto nasceu por vontade da Europa mais desenvolvida, que achou que a driving force dessas regiões rurais já não era a agricultura, mas sim outras atividades. O que não era propriamente o problema português. Quer dizer, o problema português tinha ainda hoje tem, não é? Em muitas regiões de Portugal, regiões rurais, é a agricultura a única atividade presente, chega a ser a única atividade presente. O que de certo modo, obriga algumas pessoas a considerarem, a terem algumas dificuldades em relação a alguns aspectos, sobretudo das repartições dos dinheiros, etc., que são sempre feitos em matéria concorrencial. Em 92...
por acaso foi uma coisa da minha responsabilidade, peço desculpa destas coisas, mas que foram as medidas de acompanhamento, as medidas agroambientais, a reforma antecipada e a floração das terras agrícolas, a que se chamou medidas de acompanhamento. Tudo isto tem problemas jurídicos acompanhados, e era financiado pelo FELGA Garantia, e é mais uma componente que se vê juntar às outras, ainda não integradas, quer dizer, ainda não estamos no... O desenvolvimento rural ainda continuava a ser os apoios não agrícolas. Em 94-2000, que foi o terceiro quadro comunizado de apoio, não, o segundo quadro comunizado de apoio, faz-se a integração. E aí o desenvolvimento rural passou a ser, até hoje, tudo à exceção da política de apoios aos rendimentos. E, portanto, integrou tudo. Não é? E deu-se, em 2006, deu-se uma situação muito engraçada, que foi a nacionalização disto tudo, através de um processo os Estados-membros tinham um pacote, faziam e fazem um plano de desenvolvimento regional ou rural e isso chamou a nacionalização. Isso é aprovado pela União Europeia, uma nacionalização um bocado frouxa, mas é. E há a territorialização, no caso português, porque passou a haver um programa nacional, neste período havia o Agro, havia um programa regional, repartido pelas várias regiões, que era o Agris, e havia as medidas de acompanhamento que estavam acantonadas no RURIS. Tudo isto tem uma razão de ser, eu não tenho tempo para vos dizer, mas qualquer pessoa que queira depois aprofundar as matérias, vê para aqui uma data de conceitos e tal, e vê-se um bocado aflito com isto. Isto acabou por se plasmar, no caso de 2007-2013, que é o último programa que está em vigor, no chamado PRODER, que é um programa que está, não se esquece de dizer, programa de rural, já nem esqueci de dizer o nome disto, mas em PRODER, pronto. É um plano de desenvolvimento rural existente e em vigor em Portugal. Já não sei em que coisa que estou. Bom, portanto, olhando para o que se passou, já estou à frente demais. Olhando para o que se passou depois de 1994, que vos dei isto muito rapidamente, isto é, quase nos últimos 20 anos, a minha visão é infelizmente negativa. Portanto, e é negativa, embora esteja nos antípodas daqueles que negam a existência de qualquer desenvolvimento agrícola e rural em Portugal. Eu não penso assim, penso o contrário mesmo. E eu explico por que razão é que é negativa. É negativa, mas isso também não quer dizer que não se tivessem feito coisas muito importantes em Portugal. Praticamente não se fez nada em Portugal, isto é, não há nada que tenha sido feito em Portugal, as adegas todas em Portugal, as leitarias todas em Portugal, leitarias é assim uma expressão não é muito católica, mas nada de moderno se fez em Portugal, os pomares, etc., sem ser só com a assistência europeia e às vezes muito significativa. Portanto, e isso passou sempre por estes programas que estamos aqui a referir. Ela é negativa, sobretudo, por um outro conjunto de razões. Em primeiro lugar, do lado da União Europeia sempre se anunciaram simplificações. E, no entanto, os sucessivos enquadramentos que foram feitos e que obrigavam os Estados-membros a definir os seus programas foram sempre sendo mais e mais complexos. Isso não tenho aí dúvida nenhuma sobre o assunto. Claro que pode-se dizer, tu também estás a ficar mais velho e estás com mais dificuldade e tal, a compreender isto tudo e tal, pode ser, mas é aquilo que eu sinto e, portanto, não posso dizer-vos, não posso agora estar-vos aqui com 66 anos a pensar com 25, não posso fazer de outra maneira. Nós, os portugueses, também temos um grande defeito. Aí não vejo qualidade nenhuma. Há defeitos que são qualidades. Agora, esse não é qualidade nenhuma. É que nós somamos complexidade à complexidade. E isso atrapalha-nos imenso, porque nós ficamos em desfavor relativamente aos outros Estados-membros. Concebem estas coisas, é preciso muita coordenação, sobrecoordenação, programas muito complicados, e depois e temos ainda outro defeito. É que nós usamos os instrumentos que serviram, que foram concebidos para nos facilitar a vida, exatamente para nos dificultar a vida. Isto é, por exemplo, a informática, eu tenho muito pouco tempo para vos explicar isto, mas isto é uma loucura. Quer dizer, porque em agricultura as pessoas têm agora uma famosa coisa que é o parcelário, que tem, não sei se tem 15 ou 16 dígitos,
E se nós nos enganamos nos dígitos, num dígito, está tudo truncado e passamos os 15 dias à volta daquilo. E é por isso que hoje em dia nenhum agricultor consegue fazer nada sem ser com assessorias, sem ser com assessores, se quiserem. E os assessores vêm-se um bocado aflitos para lidar com este tipo de problemas. E está a complicar-se cada vez mais e os nossos agricultores não são, nem os nossos agricultores, nem os agentes rurais, de uma forma geral, não são austríacos, nem franceses, nem dinamarqueses, são o que são. São o que nós temos, e na realidade esta complexidade é absolutamente aterradora. É aterradora. É aterradora para mim, deve ser aterradora para muitas outras pessoas que não têm a experiência que nós temos de lidar com estas coisas e de poder movimentar alguns instrumentos. Sem nenhuma paixão ou espírito persecutório, eu posso-vos assegurar que o desenvolvimento rural é hoje mais disperso, mais escasso e mais discriminatório do que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, nós tínhamos mais agriculamente, tínhamos uma coisa que alguns de vocês se lembram, alguns que estão aqui que já vi que se lembrarão, que era o 797, portanto toda a gente fazia-se à mão, e toda a gente tinha acesso ao 797, que era o apoio aos investimentos agrícolas produtivos, quer dizer, fazia-se com uma facilidade enorme, em 2 dias resolvia-se o problema. Vocês não podem imaginar o que é hoje fazer um programa de investimento, um projeto de investimento em agricultura. Posso-vos garantir, porque eu tenho essa experiência direta de querer fazer, ainda agora estou há mais de um ano a fazer já devo ter gasto mais dinheiro do que vou receber do Estado em confusões e em disfunções, e o programa depois não passa, e depois estamos no metro quadrado, e 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Mas, portanto, há pessoas que não acreditam nisto, mas infelizmente não conseguem provar, porque quem passa por isto E depois é discricionário, porque e é mau para os funcionários públicos que trabalham com isto, muito mau. Aliás, o PRODER, há que eu considero o extraordinário PRODER, porque é um manual de más práticas. É uma coisa absolutamente extraordinária, que melhorou muito, com muito boa vontade das pessoas que, a partir de 2009, começaram a aceitar o diálogo, porque antigamente o diálogo era feito com a informática e não havia diálogo possível. Melhorou imenso, mas mesmo assim tem pecados originais que não conseguem fazer dele um programa normal. É por essa razão, aliás, uma das razões pela qual não é do PRODER, mas da sua concepção, que desde 2005 até 2009 não houve apoio aos investimentos agrícolas em Portugal, o que é absolutamente extraordinário, que se não fosse verdade, ou por outra, se acontecesse noutro país, dava direito a uma revolução rural. Atualmente, outro elemento muito importante e muito negativo muito limitativo, para além do programa ter pecados originais, é o financiamento do programa por carência de recursos nacionais. Isto é, o PIDAC, que é quem dá assistência a este tipo de situações, aqui há uns anos atrás, quando o Lima Santos há bocado estava a referir, valia para aí 300 e tal milhões de euros, 330 milhões de euros, hoje temos 100 milhões de euros. Não poderá deixar de ter reflexos importantíssimos sobre as disponibilidades. E é pena que assim seja, porque sem investimentos de modernização na agricultura não vamos a lado nenhum, não há hipótese nenhuma. Inclusivamente, nem sequer há hipótese de aguentarmos aquilo que já temos e que é muito. Costumo dizer que os investimentos e o conhecimento e também a organização são os 3 pontos fundamentais em que nós estamos cada vez mais a perder terreno e não estamos a ganhar terreno, infelizmente. Nem no conhecimento. Eu, quando digo conhecimento, digo da produção de conhecimento, digo a transmissão de conhecimento, digo a recepção de conhecimento, a capacidade de o receber, etc. Portanto, não é dirigida a nenhum, dirigida a todos. Acho que os outros países vão com velocidades superiores à nossa, sempre foram e continuam a ir. E por isso é uma desvantagem grande de Portugal. Quanto ao futuro, os desafios anunciados agora do Programa de Desenvolvimento Rural, e isto é o tema principal, peço desculpa de até agora ter vindo a falar do passado. Os desafios anunciados são quase sempre os mesmos, tal como os objetivos políticos, é a viabilidade das unidades produtivas, as unidades económicas, a gestão sustentável dos recursos e o desenvolvimento equilibrado dos territórios. Isto é fácil de dizer, mas não é assim tão fácil
de executar. Portanto, eu diria que, do ponto de vista do que está em cima da mesa da Comissão, podíamos dizer que existe uma relativa continuidade no que se refere quer ao enquadramento jurídico, quer ao método de programação. Há diferenças, mas eu não acho que haja diferenças significativas para fugir desta leitura. Quanto ao conteúdo, no entanto, eu penso que se deve ter andado à procura num dicionário de medidas possíveis de tudo o que se pode fazer em agricultura, em florestas, em agroindústria e no mundo rural para lá meter. E acho isso complicadíssimo, com toda a franqueza. Parece não sei se diz albergue espanhol ou alforje espanhol, há uma expressão dessas, mas albergue espanhol tem mais sentido, de facto. Mas eu contei umas 35 medidas que depois se desdobram em mais 35 cada uma delas e que são um pandemónio que dá a impressão até que toda a gente... E, portanto, a minha visão é um bocadinho bipolar, sempre foi nestas matérias. Isto é, a gente, olhando para cada uma das medidas, nós achamos que elas são interessantes, pelo menos, e não somos capazes de dizer é uma medida que não é positiva, é uma medida que não tem sentido. Mas depois, por outro lado, tendo em conta estas experiências todas que nós temos do passado e da complexidade, etc., por aí fora, na realidade vai-nos ser exigida muito mais inteligência do que nos foi exigido até agora para fazermos um novo quadro plurianual mais capaz e arriscamos ter outra frustração coletiva. E eu tenho o maior receio que não tenhamos juízo nesta matéria. As novidades, eu fui muito sumário, as novidades são uma flexibilização entre os pilares, isto é, a Comissão propõe que se possa transferir dinheiro limitado, 5%, do primeiro para o segundo pilar e do segundo pilar para o primeiro. Isto nunca existiu antes, dá-nos uma certa flexibilidade. A integração de gestão de risco, estamos a falar de seguros, etc., por aí fora, que é um caminho que provavelmente será o caminho para o apoio à agricultura e quando ela deixar de ser aquilo que é no sentido do apoio aos rendimentos, serão os seguros, eles estão abertos, começaram a abrir aqui, mas com o dinheiro do segundo pilar. Isto é, não é com... O dinheiro do segundo pilar há cofinanciamento, como viram há bocado, varia um bocado, mas há sempre que assistir com alguma coisa nacional. O dinheiro do primeiro pilar é financiado a 100%. A transparência das fileiras é uma das questões mais recentes, não é moderna, mas é mais recente. Isto é, de repente toda a gente se apercebeu, o que é uma evidência, que quer os agricultores, quer outros agentes económicos estão nas mãos da concentração digamos assim, do comércio, quer o alimentar, quer o outro, mas agora estamos a falar do alimentar. E, portanto, fala-se imenso da transparência, da regulamentação destas matérias para dar maior capacidade de negocial, vai ser difícil, mas, portanto, há ali uma área aberta, jurídica, para que haja maior transparência nas fileiras produtivas, desde a produção ao consumo. As alterações climáticas é uma coisa que vai entrando, embora em Portugal ainda não entrou muito. É curioso porque, estando mais a norte do que nós, por exemplo, o Reino Unido, estes discursos eleitorais e tal, já em cada três palavras vai uma de alterações climáticas, o que em Portugal ainda não entrou muito, mas elas estão aí, quer dizer, estão aí de uma maneira óbvia e até às vezes violenta. Uma nova delimitação das regiões desfavorecidas, eu não acredito nada. Vai ser uma guerra perdida, um tempo perdido, uma energia perdida. Nós tentámos, no meu tempo, fazer uma coisa destas, vocês nem imaginam, e eram 15 Estados-membros, nem imaginam o que resultou. Portanto, uma nova delimitação das regiões desfavorecidas, vagamente ditos por critérios biofísicos, etc. Quer dizer, não vão conseguir, mas isso é uma previsão minha e não interessa nada. É uma abertura, é uma pretensão da Comissão que introduziu isto no novo regulamento. Este desenvolvimento de contratos de parceria é outro enrolo, tendo em conta a nossa maneira de ser. É que as parcerias vão ser entre os fundos. O FEDER, que é o fundo que vai financiar o desenvolvimento rural, vai se ligar em parceria com o Fundo Social, com o FEDER, também, o Fundo de Desenvolvimento Regional, e também com o Fundo do Mar, que não me lembro agora o nome. E portanto, tem que se conjugar a nível do território.
Os meus queridos amigos que estão aqui, 80% são territorialistas, mas eu não acredito realmente nada que a gente consiga funcionar desta maneira. Não conseguimos no passado e vamos ter que ser muito diferentes do que fomos no passado, o que também não acredito muito. Abrir mais à floresta, existe uma abertura muito grande de muitas medidas dentro do desenvolvimento rural à floresta. Uma abertura bastante significativa, muitas medidas lá dentro. Desenvolver os serviços rurais não é uma novidade, mas é uma novidade no sentido em que ela nunca se conseguiu fazer realmente, não é? Mas há uma área de apoio aos serviços agro-rurais estendidos a todos os segmentos da agricultura. E depois surge aquilo que eu considero uma abertura de negociação, penso eu, uma margem de negociação da Comissão para os países do Sul, que é dizer, agora vamos penalizar o regadio, vamos tirar daqui o regadio. E há uma falta de sensibilidade enorme do norte da Europa relativamente à questão do regadio, porque no sul da Europa, designadamente no nosso país, não se consegue hoje fazer agricultura competitiva sem ser com regadio. Quer dizer, a não ser, eu digo isto assim um bocado redondo demais, mas é assim, essencialmente assim. Não é sempre, nem em todos os casos. E, portanto, eles meteram isto lá, estou convencido eu, para ganharem margem de manobra, para poderem depois negociar, não sei o que é que vai acontecer. Portanto, vou terminar, no fundo, com 3 incertezas, porque o tema fala das incertezas, e com 3 incertezas, que são, no fundo, as medidas são muitas e são muito dispersas, temos uma programação que será sempre, do meu ponto de vista, muito confusa, com grande complexidade na execução, e isto dá-nos uma grande incerteza. A segunda incerteza é a incerteza das negociações. Hoje em dia ainda há Estados-membros que querem acabar, muito recentemente, 2 Estados-membros, só 2, queriam acabar com o primeiro pilar e fizeram um documento, é sempre o Reino Unido, é sempre quem faz estas coisas, quem lidera estas coisas, neste caso a que se juntou a Suécia. Portanto, há grande disputa entre o primeiro e o segundo pilar e há uma grande disputa entre a repartição do segundo pilar. Portugal arrisca-se, na realidade, a ter até alguns prejuízos no volume financeiro que virá para o segundo pilar. É um risco grande, na medida em que, por um lado, se calhar irão avaliar o que nós temos. Por outro lado, há 27 Estados-membros, há os 9 Estados-membros e, portanto, as coisas já serão mais complicadas. Em terceiro lugar, como todos sabem, não vale a pena dizer-vos, hoje em dia até o próprio orçamento da União Europeia está em causa e, portanto, a crise na Europa e no euro deixa-nos em suspenso, completamente em suspenso, em relação ao orçamento que será destinado à política agrícola comum, e é uma grande incerteza, mas se pusermos isso como incerteza, nem sequer vamos discutir, não é? Porque não vale a pena considerar isso como um dado excessivo para esta matéria. Não sei se ultrapassei muito o meu tempo, mas terminei. Muito obrigado. Não é nada, mas provavelmente o Francisco dar-vos-á isto. O texto, digamos assim, apresentado pela Comissão em relação a tudo aquilo que eu disse, estará também no meu PowerPoint, e que diz é a maneira como a Comissão apresentou estas várias medidas e, portanto, ficarão com ele. Muito obrigado, outra vez. Eu tenho uma apresentação que já está disponível, estará disponível a partir de hoje, porque eu não vou fazer alterações, que não está colada à apresentação que vou fazer. Portanto, tem um conteúdo muito mais amplo do que eu vou fazer. E já tinha decidido fazer isso, independentemente da intervenção do Armando, mas agora com a intervenção do Armando ainda posso abater mais uns slides. Portanto, aquilo não é para... Portanto, vão notar que eu passo vários slides e têm todos justificação, mas também têm justificação para lá estar. Portanto, o tema está ali. São as 4 questões que eu vou tocar. Pode parecer estranho que eu venha falar da União Europeia e eficácia das políticas públicas, mas eu vou fazer uma intervenção que faz alguns pontos com o ciclo. Nós estamos num ciclo de debates, eu acho que eu pude acompanhar todos, e acho que é interessante haver um efeito cumulativo de um ciclo, senão não vale a pena fazer um ciclo, não é? E eu tive a sorte de poder vir todos os dias, não é? Acompanhar com atenção, e, portanto, esta questão surgiu, e eu acho que lhe devia fazer umas referências. Isto são clássicos para grande parte das pessoas que estão aqui, mas então não nos podemos esquecer.
A eficácia só se pode discutir depois de sabermos quais são os objetivos e eles serem considerados pertinentes. E não só os políticos, mas também algum acordo na sociedade sobre a pertinência dos objetivos. Já ouvimos aqui o Armando contestar alguns aspectos fundamentais e, portanto, e quanto a mim, bem, em vários deles, e portanto, há esta questão. Portanto, o debate hoje sobre a PAC está sempre a equidade e está sempre a vir a debate. E também a capacidade de apresentar resultados. Mas como critério objetivo. Apresentar resultados como os eleitores querem. Não é só resultados, é resultados que os agricultores gostem. Portanto, há a construção de um discurso, digamos, mediático para obter legitimidade. Depois, há outra coisa que conta muito, todos nós sabemos isso, é que a escolha dos indicadores e as escalas territoriais em que os objetivos se expressam podem alterar completamente uma política, nomeadamente em termos de coesão territorial. A escolha de indicadores e a escala pode eliminar praticamente a coesão territorial. Eu só explicarei um. Depois, seria um conjunto de dados em que, sobre aquele tema da repartição dos recursos, quer nos fundos estruturais, quer no FEADER, quer nos pagamentos diretos, as duas palavras-chave que o Conselho usa é equidade e pragmatismo. E no Conselho mais importante é o número que lá está a dar conteúdo, é a aprovação do Conselho. O pragmatismo, neste caso, quer dizer, como muitas vezes, equilíbrio, força e resiliência, quer dizer, proteger os envelopes históricos. Depois, o novo modelo de pagamentos diretos é muito defendido em termos da equidade. É um modelo muito mais complexo que o anterior e a razão para grande parte das medidas aparecerem é um problema da legitimidade da política. E quem as apresentou coloca-as assim, não sou eu, nos documentos. Depois, temos o problema da OEM. Eu tive o azar de ler um depoimento do Jean-Claude Trichet, em Washington, em 15 de maio, que é um texto muito surpreendente. Muito surpreendente. Eu tenho aqui, vou-vos dar 4 slides sobre isto na apresentação, mas não os mostro antes de dizer, porque senão vocês podem se interessar demasiado pelos slides e ficar a ver uma frustração, mas podem vê-los com cuidado. Mas ele discute também a política económica e monetária, em profundidade, e tem piada porque confronta também a política monetária da Europa com a dos Estados Unidos. Estavam na sala todos os dirigentes mais importantes da política económica e monetária dos Estados Unidos, incluindo o presidente do FED. E eles tratavam-se todos por tu. Portanto, estava ali dentro da sala a nata da nata das pessoas que dirigem as organizações internacionais, o governo dos Estados Unidos, e o Trichet, que penso que grande parte das pessoas sabem, foi presidente do Banco Central Europeu nos 10 últimos anos, porque nos 8 últimos anos, porque ele só saiu há muito pouco tempo. Entrou em 2003 e saiu agora no final de 2011. E, portanto, não é qualquer pessoa. É a pessoa que, na prática, conduziu a política europeia, as opções mais importantes, nestes últimos, pelo menos nos últimos 2 anos, antes de sair. O que é que o Trichet diz? São 4 coisas. Pode-se resumir em 4 coisas, porque também passar completamente por cima do assunto. Diz que a crise que se iniciou em 2007 foi um tsunami, que teve primeiro 2 epicentros nos Estados Unidos e depois um terceiro epicentro que se instalou na Europa e cá está, ainda bem vivo. Ele diz que se não houvesse uma reação rápida das autoridades monetárias e das autoridades políticas, que a crise era previsivelmente muito mais grave que a de 29. Portanto, afirma isso claramente, é uma convicção profunda e, portanto, poderia ser devastadora para... Ele caracteriza a situação como um colapso do sistema financeiro das economias avançadas. É preciso perceber que ele assume que houve um colapso do sistema financeiro. A seguir diz assim, ninguém estava preparado. Ninguém acreditava que o sistema financeiro das economias avançadas pudesse ter um colapso. E então, o que é que nós tínhamos para lidar com isto? A expressão dele é nada de nada. A expressão que ele usa é nada de nada. Mas, apesar de tudo disto, depois conseguiram lidar o que é um mistério. Depois, ele fala da OEM, faz um balanço da OEM. E é muito crítico da OEM, é impressionante, e das instituições europeias, da condição da OEM desde que existe. As críticas são... Primeiro, que o segundo pilar, que a OEM é União Económica e União Económica e Monetária, são 2 uniões, ele diz que não é para ligar, é uma união que deveria ser uma união económica e uma união monetária. E ele diz que o pilar para a União Económica não existe, pura e simplesmente.
E depois diz que, em relação ao primeiro pilar, ao pilar que existe, que ele tem imensas insuficiências e que foi afrontado por 3 Estados-membros logo no início, que o fragilizaram logo no início, em 2003 e 2004. E põe lá os nomes: França, a Alemanha e a Itália. Depois, a parte final é que é muito sensível. A parte final é muito sensível. Ele diz, pela gravidade da situação que nós temos e pela fragilidade das instituições europeias, eu defendo uma exceção federal. Chama uma exceção federal. A exceção federal é as instituições europeias poderem entrar no campo da soberania dos Estados-membros quando eles infringem não são capazes de cumprir as orientações europeias. Ele, aliás, defende um avanço rápido para instituições de tipo federal e diz que o Banco Central Europeu, e eu acho que bem, funciona de facto como instituição federal, mas é a única. E então, o que é mais inquietante é que ele diz assim: para podermos fazer isso, precisamos do tratado, que isto esteja claramente inscrito no tratado e que o Parlamento Europeu seja sempre ouvido sobre essas opções mais delicadas. Eu considero que isso são 2 critérios, eu uso a palavra, são critérios obrigatórios de legitimidade. Mas depois diz uma frase que foi a mais surpreendente de todas, diz assim: mas no fundo nós já estamos a fazer coisas muito parecidas com essas. Pronto, não sei se percebem a conclusão. Nós somos objeto das coisas em que ele está a pensar, no nosso país, a Grécia, evidente, numa escala maior. Portanto, este indicador, quando eu disse que os indicadores, a maneira como são operacionalizados, a escala, aqui é sobretudo a escala em que são operacionalizados, pode determinar o caráter de coesão ou não de uma política. E aquele é muito interessante porque foi o Duarte que apresentou na última coisa e eu fiquei logo muito interessado e agora olhei para ele com mais atenção. E assim, vai haver uma grande focalização em resultados. E tem que haver, no plano europeu, controle dos resultados. Depois também tem que haver metas e resultados a nível nacional. Já é muito menos claro se tem que haver metas a nível regional. Ora, há uma questão muito séria na Europa e em alguns países que nós somos o caso, é que indicadores básicos ligados a serviços de interesse geral e a condições básicas que todas as regiões têm a ter, têm uma dispersão brutal. E como nós temos a população concentrada nas zonas mais ricas, é possível atingir uma performance nacional deixando para trás uma grande parte das regiões. E, portanto, eu defendo claramente que, em questões de serviços de interesse geral e outras que são essenciais para o equilíbrio das regiões, nós temos que ter metas regionais e escolher a melhor escala. Se não o fizermos, estamos a dar um passo no sentido da ineficácia e da ausência de coesão. Agora, a escala deve ser... Em relação às despesas de ID, eu já não penso isso. Penso em relação à educação, já não penso em despesas de ID. As despesas de ID exigem uma escala, tem muitas economias de aglomeração. Tem que haver em todo o país, mas é evidente que há regiões que puxam e há uma concentração muito maior dos recursos. Não deve haver, evidente, tem que haver universidades em todo o lado e tal, mas já não se põe. Mas também deve haver uma escala. O António Figueiredo disse, deveria haver eu penso que se calhar bastava 2 regiões, deveria haver um pacote indicativo para a área metropolitana do Porto, no sentido mais amplo, e depois, no fundo, um pacote para o Sul, não é? Quer dizer, mas isso era o mínimo dos mínimos, que ele, aliás, disse que considerava uma questão absolutamente crucial. Pronto, portanto, era deixar esta questão. Eu não sei se vão ser fixadas ou não metas, mas era bom que fosse. Eu já tinha tirado os slides do Trichet e não me tinha lembrado. Eu vou ser mais agrícola que o Savinato, é surpreendente, mas vão ver que eu vou ser mais agrícola que o Armando. Portanto, o território foi usado nas sessões anteriores em dezenas de sentidos diferentes, mas as pessoas, a maior parte das pessoas, quando estão a falar, acham que os outros estão a perceber do que eles estão a falar. E, portanto, eu, sem pegar em papel nenhum, escrevi aquele texto. As exceções em que eu acho que o desenvolvimento rural, que o desenvolvimento territorial e o que o território é referido. Ora, se nós usarmos conceitos completamente diferentes de território, quando estamos a falar de desenvolvimento ou coesão territorial, também possivelmente estamos a falar de coisas diferentes. E quando não temos a percepção disso, pode haver uma conversa equívoca, para usar um termo. Portanto, eu tenho ali o espaço enquanto espaço de soberania, enquanto espaço político-administrativo, um espaço vivido e socialmente construído, um espaço de ordenamento e desenvolvimento territorial, no fundo, um espaço objeto das políticas de ordenamento do território, mas também de outras questões ligadas, e um espaço agroambiental, que tem a ver com questões de propriedade fundiária e uso, lugar vivo e produtivo circunscrito,
património natural e lugar de articulação das políticas agrícolas com o ambiente. E isto é o território, é o conceito de território com que as pessoas que usam as políticas agrícolas e desenvolvimento rural se identificam. Aquilo é uma absoluta prioridade. E eu acho que os que fazem agricultura e floresta e tal fazem muito bem em ser assim. Vou explicar porquê. O 70% do país, ou seja, 6 milhões de hectares, são ocupados por unidades produtivas que se chamam explorações agrícolas ou florestais e que eu acho que têm aquelas características básicas. São unidades produtivas de uma série de coisas que ali estão todas vitais para nós, mas são também espaços de gestão dos recursos vitais mais importantes, o solo, a água e a biodiversidade. O solo vivo contém a maior parte da biodiversidade. O solo é riquíssimo, mas quando os bichos são muito pequeninos, nós achamos que eles não existem. Mas o solo é o recurso mais rico em biodiversidade. E portanto, tem que também ser gerido nesse sentido. Não é só as aves que andam por aí, que é a preocupação principal, e os insetos e tal. Depois, elas são a célula base, eu acho que são a célula base que constrói muitos territórios. Quer dizer, o território é definido a partir daquela célula base, que é a célula mais presente e mais efetiva. E são, por fatalidade, não podem deixar de ser territoriais. Outras coisas podem deixar de ser territoriais. Elas não podem ser, vivem num contexto preciso que as obriga a lidar diretamente com estes recursos e com esta missão. E eu aqui eu considero que é por aí que os produtores rurais entram no território. Há pessoas que entram no território de cima, a partir de uma determinada concepção de ordenamento. A maior parte dos agricultores que fazem agricultura, porque há outros que são beneficiados de fundos, mas não fazem agricultura, mas são poucos, eu penso que entram no território pela agricultura. Eu telefonei ao Armando, antes desta sessão, para perceberem o que é que eu quero dizer. E o Armando disse-me assim, Francisco, estou em Ferreira. Quando ele me disse, estou em Ferreira, eu li, perto das explorações agrícolas, referenciado a um território polarizado por aquele lugar. Portanto, quando o Armando me diz aquilo em trocos, eu vejo toda uma realidade de motivação do Armando. Não é como dizer, telefonar para um irmão meu e dizer que está no Algarve ou noutra coisa qualquer. Oi? Para amenizar, isto é uma secção dos sistemas ampliada, não sei se, talvez milhares de vezes, de orquídeas selvagens. Há um artista inglês que está a trabalhar com a biologia molecular da Gulbenkian e isso é produzido nesse âmbito. Eu vi isto há uma semana e achei tão bonito e tão sugestivo que resolvi trazer como imagem. Eu acho que, em certo sentido, nós temos ali uma metáfora visual de como podemos olhar para a agricultura. Uma realidade viva, uma realidade que tem células, depois tem agrupamentos de células e depois tem deve ter uma lógica de conjunto. E para custar um bocadinho só coisas mais, como acho isto muito bonito, se calhar outros não acham, mas eu marcou muito, então lembrei-me de trazer porque relacionei logo com a apresentação. Depois os agricultores. Eu aqui faço um elogio dos agricultores, que o Armando não fez, e faço claramente. E faço muito claramente. O Armando não precisa, não é? Porque toda a gente sabe que ele é do... Eu estou de fora. Percebam que o Armando está por dentro, nunca apresentei um projeto. Portanto, isto também é muito importante, a identidade das pessoas que colaboram nas decisões políticas. Eu tive responsabilidades políticas tão pesadas como na condução da política agrícola e desenvolvimento rural, como o Armando, mas eu sou uma pessoa muito diferente na minha relação com o território. Embora tenha vivido muito tempo no campo, hoje em dia não sou responsável por uma exploração agrícola, nem direta nem indiretamente. O que eu queria referir é que, contrariamente à ideia que existe, a minha experiência é que os produtores e proprietários rurais em Portugal estão extremamente organizados. Estão muito bem organizados em geral. Os mais pequeninos, não, mas... E que, quando há momentos de decisão política, eu já participei em dois cruciais, não só circula muita informação, o João Ferrão outro dia levantou aqui a questão, neste setor a informação circula muito, o GPP tem um site muito bom desde 2009 e as pessoas sabem que tem e vão lá. E também circula muito em reuniões. As associações de agricultores
promovem por todo o país sessões descentralizadas e nós, quando estamos no gabinete de planeamento ou conduzir a política, temos sessões e sessões e sessões e aparece lá muita gente, aparecem lá centenas de pessoas às vezes. Eu sobre esta já falei para 500 pessoas, para 200, para 100, mas a média é 200 a 300. Portanto, o que eu acho muito importante é um setor social bem mais organizado do que a ideia que existe. E organizado, e isto é muito importante, é a primeira ideia, por conjugação de interesses e desafios agregadores simultaneamente setoriais e territoriais. Portanto, a dicotomia setor-território mostra-se aqui que pode ser muito perigosa, porque os agricultores, e eu pus os setoriais que eu não gosto de chamar política setorial, que faz uma confusão enorme. Pronto, é preciso percebermos que há estes atores, não é? Porque quando estamos a falar de política agrícola e de desenvolvimento rural, e, apesar de tudo, são os nossos interlocutores principais. Agora, isto foi uma questão que o Armando tratou, qual tem sido a trajetória da política agrícola. A ideia central, que de facto começou em 92, é que a política agrícola está cada vez mais agroambiental. Que a vertente de ligação da agricultura com o ambiente começou logo em 92 de maneira muito intensa, depois teve avanços muito grandes, nomeadamente a partir da Cimeira de Gotemburgo, quando a União Europeia começou a pôr as políticas de ambiente na primeira fila. E essa articulação com a agricultura, grande parte das pessoas não sabem isto, tem 3 eixos. Uma condicionalidade que envolve 13 critérios legais de gestão, eu já vos vou dar a lista, e 7 boas práticas agrícolas e ambientais. O agricultor, e alguns têm que as cumprir todas, tem, portanto, um cardápio de condições que são 20. Mas não são 20 condições, são 20 grupos de condições. E isto já existe há muitos anos na União Europeia, faz parte do cotidiano dos agricultores e dá muitos dissabores, não é? Não é uma coisa etérea, é uma coisa que dá muitos dissabores, quer ao país, quer aos próprios agricultores. Depois há incentivos de natureza positiva, portanto, aquilo é um incentivo restritivo, negativo, mas negativo para o agricultor, é uma limitação, não é negativo do ponto de vista social, acho eu. Depois há os incentivos de natureza positiva de que o Armando já falou, que são dirigidos em função de objetivos ambientais e também em função de objetivos agrícolas. Em relação ao pacote que é proposto, eu penso que para um país como o nosso, a componente ambiental das orientações da Comissão é excessiva. Eu seria favorável a um maior peso da componente de produção alimentar e eficácia e um pouco menos de ambiente. Por várias razões que agora eu não posso desenvolver, porque o ambiente também vai entrar no primeiro pilar, o pacote do segundo pilar vai ser mais pequeno, não tem quaisquer ilusões, sensivelmente mais pequeno. Portanto, nós vamos perder entre 5% a 8% do nosso pacote de desenvolvimento rural, penso eu, embora seja uma previsão, não, mas está dentro, e vamos ganhar cerca de 8% no primeiro pilar, e, portanto, ficamos em casa se for só isso que acontece. Porque nós temos 4% do envelope global do desenvolvimento rural europeu e nós, em nenhum critério, temos mais de 3%, por mais indicadores. E só o que nos tem safo, e houve razões históricas, nomeadamente as negociações que várias pessoas fizeram, nomeadamente o Armando como ministro, que levaram, temos uma declaração de Berlim desde 2000, que vamos usando politicamente, mas o que nos chapou é a introdução nas formas de 2 questões que depois puxam muito por países como Portugal, que é uma ponderação positiva para os países que têm baixos rendimentos per capita e baixas produtividades. Portanto, está proposto pela Comissão que os países que têm baixas produtividades e que têm baixos rendimentos per capita, depois a equação sobe. E eu penso que aí é que nós, se forem usados critérios objetivos, é aí que nós temos a maior proteção. A outra proteção que temos na negociação de desenvolvimento rural é que, no primeiro pilar, os Estados-membros, havia uma grande expectativa de distribuição dos pagamentos que não se concretizou. A distribuição foi moderadíssima. Isto tem riscos muito grandes para o desenvolvimento rural. Portanto, isso foi muito em nome de não se criarem rupturas e de não se criarem rupturas em relação à situação da agricultura no primeiro pilar. Aquilo equivale matematicamente, a fórmula é dificilmente de perceber e eu já percebi e até tenho alguma responsabilidade na sua adoção. Mas aquilo reduz-se, do ponto de vista de negociação, a 83% do envelope histórico ser consolidado e só haver distribuição comunitária sobre os 17% que daí resultam, quando a expectativa era de uma sensível distribuição dos coisas. Nós vamos ter agora uma pressão muito grande
sobre o desenvolvimento rural. Como a outra negociação, em parte, já está consumada, vai-se concentrar muita força ali. E a Comissão inicialmente até queria que fosse aprovado o quadro financeiro plurianual sem ser decidido a afetação do desenvolvimento rural. Mas provavelmente não é isso que vai acontecer, é capaz de ficar no próprio regulamento. Portanto, o líder é importante para as pessoas que não conhecem, portanto, é o bottom-up, é aquelas coisas que estão propostas. No essencial, é muito semelhante às propostas do Barca e tem 23 anos. Nós temos quase um quarto de século de experimentação disto, portanto, com bons e maus aspectos, mas felizmente neste caso temos um laboratório grande. Esta experiência vai continuar na próxima programação, mais ou menos com o mesmo peso, mas com oportunidades melhores de colaboração com os outros fundos. Pronto, e o cardápio das condicionalidades são estes. Portanto, isto é as questões mais ambientais: água, solos e existências de carbono, biodiversidade, paisagem natural. Portanto, temos aqui as Bs são boas condições agrícolas e ambientais, as RLGs são, no fundo, coisas de tipo mais regulamentar, que condicionam a gestão. Portanto, imaginem-se como agricultores, têm de ter a preocupação, quando estão a produzir, de respeitar as normas todas associadas a estes valores. Têm que as conhecer, muitas vezes são muito complexas de conhecer. Eu penso que o Armando não referiu o primeiro pilar, mas o primeiro pilar também tem muita complexidade, nomeadamente por este aspecto. Depois, há muitas articulações da agricultura, mas com políticas que são menos territoriais e por isso não lhes dão a mesma importância. Uma parte tem a ver com questões de saúde pública, sanidade animal e fitossanidade. Eu, quando estava a participar na negociação da Agenda 2000, tenho a impressão que caíram 3 ministros no espaço de 3 meses por causa de questões destas, não é? E eles até já, o terceiro que lá apareceu até disse, bom, eu não sei se cá estou no próximo mês, porque eles tiveram a crise também da BSE, depois das dioxinas, depois dos óleos, não me lembro, mas lembro-me que aquilo... E foi um problema, lembro-se que para alguns ministros foi o problema central da sua gestão política aqui em Portugal, quando foi a crise da BSE. Balanço de articulação com outras políticas já decorre do que eu acho que a relação com o ambiente é muito intensa, é uma articulação muito, muito efetiva e com consequências para os agricultores. Portanto, isto já está referido acima, não é? Agora, sobre o desenvolvimento regional, eu acho que as pessoas aqui que estão na sala estão praticamente todas bem informadas sobre isto. Eu penso que a ligação é muito mais fraca. Não se faz no plano estratégico, não se tem feito nunca no plano estratégico, e no plano operacional é feito às vezes só depois da aprovação dos programas e essencialmente para delimitar fronteiras, quem paga o quê, para não se pagarem os mesmos projetos ao mesmo tempo. Mas é pouco mais do que isso. Portanto, nós temos uma debilidade enorme de articulação com a política, no plano europeu, com as políticas mais territoriais. Os novos regulamentos abrem algumas perspectivas com aquela figura do quadro estratégico comum e do contrato de parceria, mas eu acho que há ali sintomas muito grandes que o FEADER está lá, mas aquilo não é levado a sério. O facto de estar lá. E porquê? Porque, por exemplo, quando chega à regulamentação, no regulamento dos fundos, nós estamos lá muito. É pertinente. Do ponto de vista regulamentar, estamos. Mas quando não se transpõe a articulação da estratégia para os programas operacionais, que vão ser feitos completamente à parte dos outros fundos todos, eu duvido muito das consequências deste discurso de quadro estratégico comum e acordo de parceria dentro destes 2 instrumentos. Está lá o FEADER. Portanto, fiz essa referência ali no fim. Eu agora, sobre isto, vou andar a mais pressa. As propostas da Comissão, eles oscilam muito na terminologia. Aquele primeiro, ou falam de alimentação, ou falam de competitividade e viabilidade económica. Há uma grande insegurança no vocabulário e percebe-se bem porquê. Por um lado, porque a questão alimentar é, de facto, muito sensível, ganhou muita projeção, e, por outro lado, convém falar das duas, que uma é mais para os agricultores e a outra é mais para o resto do público que paga impostos. Isto é muito importante politicamente. A Comissão aprovou em junho de 2011, o que é importante é a data. A Comissão apresentou formalmente, com participação de várias formações do Conselho, ouvido várias formações do Conselho, uma proposta que resolve as questões todas mais sensíveis que os ministros da Agricultura estavam a negociar. Acabou.
Quer dizer, liquidou isto, foi em julho. Bom, foram a banhos, todos, e o Ciolo só apresentou a proposta em outubro, em 12 de outubro. Portanto, é perceberem que isto é mesmo uma negociação global e, mesmo os aspectos específicos de uma política, as decisões principais são negociadas, no fundo, no contexto da discussão dos saldos orçamentais globais, com a União Europeia é o critério principal daquele pragmatismo que vimos há bocado. Portanto, eles pronunciaram-se não só sobre aspectos de distribuição, mas também sobre o greening, obrigatório no primeiro pilar, que é um tipo de pagamento ecológico, e dizendo que tem que ser obrigatório e representar 30% do envelope. Levantaram o tema dos agricultores ativos, dizem que deve haver um regime simplificado para os pequenos agricultores e propõem a degressividade a partir de 150 mil euros e um máximo de 300 mil euros. Depois, nos despesas de mercado, também emite a opinião e depois, na política de desenvolvimento rural, é normal o alinhamento com a Europa 2020 e o quadro estratégico muito focado em resultados. A principal novidade, que é uma das novidades desta programação, é, de facto, eu penso que há um empenhamento convicto e sério das instituições europeias nas questões de incentivo à investigação, inovação e transferência de conhecimento. É uma oportunidade para nós, penso eu, mas que é muito difícil de aproveitar pelos handicaps que nós temos e que são conhecidos, portanto também não... Pronto, a PAC é assim, tem dois pilares, o Armando já falou, tem ali uma componente ainda de medidas de mercado, que é importante do ponto de vista de regulação no primeiro pilar, mas o dinheiro é fundamentalmente pagamentos diretos. Isto é o modelo de pagamentos diretos. Eu acho que isto é de longe a coisa mais importante das reformas propostas. E para os territórios é muito mais importante do que toda a política de desenvolvimento rural. Os impactos em termos... a minha intervenção vai desaguar aí. A maneira como for gerido, essencialmente, as 5 componentes, mas, sobretudo, o pagamento uniforme. Portanto, nós temos uma enorme desigualdade de pagamentos por hectare de SAU no nosso país. E isso corresponde a uma localização territorial, a territórios praticamente contíguos. Os territórios que têm ajudas muito elevadas são praticamente contíguos, correspondem à faixa litoral. E os territórios que têm pagamentos muito baixos e a distância é enorme, estão mais no interior. O que eles estão a dizer portanto, os pagamentos no fundo estão muito mais indexados à produção, ao volume de produção, portanto à força económica, e não à superfície agrícola. Ora, estes critérios em países como Portugal são completamente dispares. E, portanto, depois vou apresentar os números, há ali uma faixa que representa 10% do território português e que tem 30% da produção, assegura 30% da produção, que atualmente tem cerca de 30% do pacote de pagamentos diretos, e se aplicássemos o pagamento uniforme, 30% são 180 milhões de euros. Ficava com um terço. Se nós aplicássemos a proporção ação, esses 180 milhões transformavam-se em 60 milhões. E isto é a questão mais difícil para Portugal. Vai aparecer vai haver alguns paus na engrenagem, introduzidos por muitos países, nomeadamente por nós, e não se vai para essa situação extrema, de certeza. Mas já há uma parte do pagamento uniforme que vai entrar. No mínimo vai entrar a do greening. O greening é 30% e vai ser pago proporcionalmente à SAU. Pelo menos esse choque há 30% do envelope que vai obedecer à regra da proporção em relação à SAU. Pronto, isto já viram várias vezes, toda a gente conhece esta música. Isto são os pontos dos 11 objetivos temáticos com maiores ligações à agricultura. Há muitos com ligação à agricultura e ao ambiente, portanto... As prioridades para o desenvolvimento rural, o Armando já falou, rapidamente, eu vou passar depois por cima do desdobramento disto, porque depois são estas as 6 prioridades. A primeira é de natureza horizontal, portanto, as orientações é que tem que cruzar com as outras todas. A inclusão social é referida no ponto 6, mas eu penso que vai ter um papel semelhante ao que tem hoje, ou seja, 5% do envelope e a maior parte dos decisores, quer os que estão no campo, quer os que estão na política propriamente dita, não lhe vão dar grande importância, e agora até porque tem a questão dos outros fundos poderem financiar experiências que na prática são promovidas pelas equipas líder. Então o que é que nós vemos ali? É 2 entradas que são muito ambiente, e 2 entradas que são agricultura. É evidente que se encontram sempre, mas há uma predominância na 4 e 5 dos desafios ambientais, e uma predominância no 2 e 3 das questões propriamente das cadeias alimentares e da agricultura.
portanto, isto depois traduz-se em várias medidas. Não sei onde é que o Armando viu as 35, aqui são muito menos, mas isto ainda são domínios de intervenção. Portanto, se de facto se contarmos os domínios de intervenção, ainda não contei as medidas, e demos 3 medidas a cada domínio de intervenção, deve ir para lá aquele número do Armando. Portanto, cada uma delas vai-se desdobrando, mas algumas têm, notem aquelas 5. Tem lá 5 domínios. Todos eles pesadões, todos eles como encargo adicional para a agricultura. Na água vai haver exigências muito maiores porque vai entrar em vigor a diretiva em todos os Estados-membros, nomeadamente cá. Vai aparecer uma BCCA nova para isso. Só para a água. A energia, como sabem, tem um papel muito mais valorizado que em quadros anteriores. A energia renovável também, a questão das emissões de gás também. Portanto, há aqui, em alguns objetivos nós estamos bem, noutros estamos menos bem. Depois há as questões da diversificação do meio rural, estão ali. Eu disse que não falava, acabei por falar. O que muda, isto é igual ao do Armando, com ligeiríssimas diferenças. O Armando também fez um slide com isto, exatamente, e portanto... Eu agora vou apresentar 2 imagens e dois slides, que é onde está, acho eu, o mais importante, o que eu acho que mais significativo que tinha para dizer neste ciclo. A primeira é aquela ideia que já disse, que os impactos diretos vão contar mais que o segundo pilar. E há uma ideia feita que nós falamos de agricultura, território, é o segundo pilar. Não é. Nunca foi e agora muito menos. Depois, o FEADER vai ser mais pequeno, esperemos que não muito. Eu estou otimista, acho que vamos ficar em casa, vamos ficar ela por ela, pela análise que faço da negociação. Aqui está uma afirmação que é já um bocado valorativa, que, apesar disto, isso não inibe as possibilidades no âmbito da política agrícola comum serem feitas políticas de desenvolvimento, ao serviço do desenvolvimento territorial equilibrado e mesmo com critérios de coesão. Eu vou acabar fazendo propostas concretas para concretizar este tópico. Por isso é que pus a azul, vou tratar os 2 tópicos a azul à frente, os outros vão ficar para trás. Portanto, há uma plamagem de possível progresso na coordenação entre políticas de incidência territorial. Eu estou um bocado como o Armando. A maior parte das coisas que não correm bem em Portugal é porque nós não as fazemos. Nós não as fazemos. E eu aqui falo de uma que me é muito cara, e ao João Ferrão também, naturalmente, é que nós demos as voltas que demos, as coisas que é para entrarem pela porta, não é pela janela nem pelo telhado. E, portanto, se não se tem política de ordenamento do território, ou é completamente desvalorizado, pura e simplesmente não há coordenação de políticas sobre o território. Se não pode ter esquecido, os programas operacionais que já estavam maduros não são aprovados, se os outros não forem levados a sério. Porque nós temos que dividir quem faz o quê. Eu, que António Figueiredo, não podemos todos andar a fazer o mesmo. Ora, a coordenação de políticas sobre o território tem uma determinada responsabilidade e tem um determinado passado e, portanto, se não for respeitada, não vai haver grande coordenação, é a minha opinião. Ou se não é ao lado, mas de uma maneira experimental, novas experiências, cheias de complexidade, se calhar elas. Não é? Pronto. E depois eu defendo exatamente a tese do Armando. E o João, no último dia, também já enunciou esse princípio, que há muitas formas de intervenção territorial, mas nós devemos escolher as que são mais eficientes e que permitem chegar aos resultados de uma maneira mais simples. E, portanto, é o princípio que está ali. Eu vou dar exemplos para aí de umas 8 coisas que são mais simples do que fazer operações integradas e que são praticáveis a partir da agricultura e que poderiam ter impactos muito sérios sobre o território. Oi? Bom, eu nunca mostrei estes slides. Do lado esquerdo temos os pagamentos diretos por hectare de SAU, atual. Se a flat rate fosse aprovada, não vale a pena fazer o mapa, porque o mapa era só uma cor, em torno da média. Portanto, aquele mapa que vem as diferenças que há ali, as médias são... As médias deste bloco é para aí 4 vezes inferior da média do outro. Aquilo é a situação atual, porque isto agora é que é fundamental, que é a questão dos indicadores. Aqui estamos no core, isto é a questão mais importante da política territorial, acho eu, para agora. E que é mais difícil os agricultores entenderem-se. Vai ser muito, muito difícil os agricultores entenderem-se. Porquê? Os mapas que estão do lado direito,
é os pagamentos medidos em relação ao valor da produção bruta. Situação atual. Os mapas são completamente diferentes. Portanto, se eu disser que o que é justo é uma indexação às responsabilidades produtivas, eu vou para o mapa do lado direito. Eu vou para o lado do mapa esquerdo. Portanto, da manutenção da situação atual. Sim, vou para o lado da situação atual, que é de longe a mais favorável. Se estiver na outra situação, o meu cenário ideal é a entrada imediata da flat rate, que é o cenário que lá está do lado direito. Notem como os mapas são exatamente simétricos. Um critério dá um mapa e o outro dá exatamente o contrário. Mas isto são 60 milhões de euros, 120 milhões de euros num pacote de 600 milhões por ano. Não são 10, nem são 5. E, portanto, por mais bondade que os agricultores tenham, aqueles que estão deste lado vão, a partir, nomeadamente, de eu pôr estes mapas em circulação, vão gostar mais deste mapa de cá e usarem-no como critério de equidade mais a superfície. Os que estão aqui na faixa litoral e nas outras zonas de agricultura mais intensiva vão tentar obter uma indexação, que seja ponderada a indexação à produção. Depois ainda há os pagamentos ligados que podem absorver o pacote financeiro, os pagamentos diretos, tem uma parte pequena agricultura que pode ir até 10% e uma parte de pagamentos ligados que pode ir até 10%. Eu penso que Portugal vai optar pelos máximos e, portanto, vamos ter um pacote que é mais elástico para mexer no território. Um, porque está indexado à pequena agricultura. E o outro, porque permite uma certa margem de opção para o Estado mesmo decidir onde é que vai gastar os pagamentos ligados. Pronto, é o último slide. Eu ouvi dizer, e eu concordo que as sessões anteriores tinham poucos elementos de proposta, então trouxe um slide só com propostas. Portanto, a primeira coisa é que os dois pilares sejam geridos com alguma coerência e complementaridade. Os dois pilares da PAC. Isso é fundamental para os territórios. E não tem sido. É uma política que está para um lado e a outra está um bocado para o outro. Depois, em consonância com o que eu disse no princípio, eu considero que deve haver metas regionais para todos, para indicadores de resultados, quando estiverem em causa medidas que têm uma presença abrangente no território. Portanto, tudo o que tenha a ver com serviços de interesse geral e também os desafios para a agricultura que sejam claramente partilhados. Acho que é um princípio bom, do ponto de vista de quem defende princípios de coesão territorial, e nomeadamente pelas tensões que se vão gerar no país por causa do modelo de pagamentos diretos. Depois, eu penso que deveria haver dotações indicativas para as regiões. Não faz sentido nós temos dotações ao nível de Estado-membro imperativas e o país fazer uma programação em que não vai dar qualquer indicação sobre a distribuição regional. Isto é uma questão também bastante sensível e convinha algumas normas nos regulamentos que impõem algumas limitações, mas penso que era muito importante este tema. Depois, eu não falo ali das infraestruturas, não dou ainda não é esse tópico. Pois é o incentivo preferencial a projetos enquadrados em dinâmica de base territorial e de caráter associativo. Este aspecto é importantíssimo. Nós não podemos estar a apoiar projetos independentemente do contexto e do valor que eles têm do ponto de vista social. E um critério fundamental é se o agricultor que recebe está associado com outros para defender para valorizar o seu território. Porque nós sabemos que há ganhos de escala, de coerência, de participação, de eficácia, etc., quando estamos num quadro. Não quer dizer, os projetos não têm que ser da associação, mas deveria haver uma certa prioridade aos projetos que aparecem associados a dinâmicas territoriais. Eu não usei estratégias e tal, porque acho que na maior parte dos casos, em grande parte dos casos, as coisas já existem. Portanto, não é preciso inventá-las. Nós temos imensas associações de agricultores de base territorial e algumas delas trabalham muitíssimo bem, outras trabalham menos bem, mas para uma parte do território não é preciso inventar os atores, digamos assim. Depois, este é o ponto mais sensível, eu só falo ali dos investimentos na natureza privada, porque a questão das infraestruturas já está mais que tratada, no sentido de que tem sido um motivo de desperdício brutal de recursos e, portanto, se não tomamos juízo nisto, não tomamos juízo em nada, não é? Com a situação com que estamos em cima. E então, como parece tão óbvia, não pus ali as infraestruturas. Pus uma outra coisa, que é, e eu considero isto há muito tempo, e cada vez tenho mais informação para pensar isto, é que as políticas públicas não deveriam apoiar, ou deveriam apoiar de maneira muito soft,
projetos que, quando são analisados a priori, se verifica que vão ter uma grande rentabilidade privada. E, nomeadamente, associados a grandes operadores económicos. Eu não percebo. Não percebo que esses projetos... E como o Armando disse, quem trabalha em projetos sabe isto perfeitamente. Falo com as pessoas que fazem avaliação de projetos. O dinheiro está aí para projetos que, quando nós fazemos as contas, tinham rentabilidade empresarial à partida. Portanto, no mínimo que haja retorno do dinheiro cedido, não é? Agora, fundos perdidos e assim, penso que não faz sentido. Isto não se pode ver pela dimensão do agricultor, porque pode haver projetos que são essenciais do ponto de vista da política agrícola e que não têm rentabilidade nenhuma, e outros que têm uma rentabilidade muito elevada para o mesmo agricultor. Portanto, não vejam isto como indexado à dimensão. Depois, a intensidade dos apoios em função de critérios de coesão territorial e criação de emprego. O emprego é uma palavra muito ausente desta agenda, o que é extraordinário quando nós estamos a caminho de ter taxa de desemprego de 15% a 20% da média da União Europeia. É muito curioso isso. Que depois, quando aparecem os instrumentos de programação, se as pessoas quiserem, nem sequer lá metem, não é? Como critério, o que é interessante observar. Depois, eu no fundo estou a partir do mais simples para o mais complicado, dentro da tal lógica. Portanto, incentiva iniciativas de base territorial quando houver desafios que sejam muito concretos, que haja atores. É o exemplo do plano zonal de Castro Verde quando se fez. Havia agricultores, havia um desafio comum, combinava a viabilidade da agricultura com proteção da biodiversidade e, portanto, chamaram-se atores locais, quer os agricultores, quer a autarquia, quer organizações de conservação da natureza e, portanto, entrou-se no território de uma maneira organizada. O Zé Manel penso que depois pode dizer uma palavra, mas o que se verificou é que, com a ligação de alguns pagamentos a uma parte da produção pecuária, aquilo, por isso e por outras razões, o plano já tem muito menos eficiência do que teve no passado. Foi dos primeiros programas que fizemos. Está aqui o Nicolau e outras pessoas que foram fundamentais para isso. Depois temos o líder, que com certeza que deve ser acarinhado, como tem sido sempre. E depois temos uma questão que é o FEADER não entra nas iniciativas territoriais integradas, mas eu acho muito importante que a gente valorize muito a coordenação com essas intervenções. Porque, nomeadamente, as infraestruturas mais pesadas que conectam com a agricultura, era muito bom que fossem uma parte pagas neste contexto. Mas não é só por oportunismo, é também por eficiência global de alocação dos fundos, não andarmos todos a fazer o mesmo. Eu vou dar agora um número ao fim, mas que é interessante para quem não tem ideia da dispersão do tipo de explorações agrícolas, que é assim. O recenseamento agrícola dá o seguinte. Há aí 300 e tal mil explorações, mas há 1000 com mais de 500 hectares, ou seja, mais de 5 km quadrados, é que são territórios mesmo a sério. 5 km quadrados. E que têm, em média, essas 10 km quadrados. Por acaso são 1020 explorações. E, portanto, ocupam a bonita soma de 1 milhão e tal de hectares. Ou seja, 27% do território. Portanto, cuidado, é muito importante. Mais uma vez, temos a disparidade entre indicadores de tipo social e indicadores de tipo físico. Nós temos explorações agrícolas, e está aqui o Vítor que já geriu, temos pelo menos uma, com 200 km quadrados. Eu disse 200 km quadrados. Portanto, isto para perceberem que há agricultores, de facto, têm uma mochila de gestão territorial e uma responsabilidade de gestão territorial e um poder de gestão territorial impressionante. Hoje não são pequeninos, mas já há uma presença muito forte. A SAU deslocou-se em Portugal no seguinte sentido: desaparecimento maciço de explorações mais pequenas e a SAU só cresceu nas explorações acima de 100 hectares. Portanto, nós tivemos uma diminuição muito grande no número de explorações em SAU em tudo o que tem menos de 100 hectares e um aumento de cerca de 5% no que está acima de 100 hectares, o que não temos que valorar nem no sentido positivo nem negativo. O mais negativo é o desaparecimento de algumas explorações que provavelmente seriam viáveis. Portanto, era isto.